O assunto hoje do Brasil Real, que vai ser tratado ao longo da programação, foi a divulgação dessa pesquisa do IPEA, o Mapa Brasileiro da Violência, né? Há vários cortes, vários dados, várias informações a retirar dali. Aqui está impactando mais, desde ontem, claro, é o fato de que pela primeira vez passamos de uma marca de 60 vítimas de homicídio, né, por 100 mil habitantes. Foram 61 mil, cadê o número de homicídios? 60, olha aqui, vou dar números gerais. O assassinato de jovens em 11 anos cresceu 23%. Pega o número absoluto para mim, Carla Bigato, por favor. Os homicídios de jovens de 15 a 29 anos no Brasil subiram 23% na década entre 2006 e 2016. Chamar a atenção de que esse levantamento, esse mapa da violência do IPEA, é sempre divulgado com 2 anos de defasagem em relação ao ano medido. Significa que nós estamos aí com o ano de 2017 e 2018, que são anos, 2017 especialmente, de crise mais acentuada que 2016. 2017 temos aí um cenário intenso de crise também, a tal ponto que foi necessária uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que ainda não produziu os resultados esperados. Portanto, se já chegamos em 2016 à taxa de 30 assassinatos por 100 mil habitantes, ou seja, uma taxa que está sendo comparada, por exemplo, ontem o Jornal da Band destacou isso, é 30 vezes a taxa da Europa, mas isso se você pegar a taxa média da Europa, porque há países europeus em que a taxa comparada ao Brasil, o Brasil está 40, 50 vezes maior, né? E o Atlas da Violência mostra que nós temos, portanto, rompemos uma linha, que era a linha de 30 homicídios, 30 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Esse é o parâmetro usado mundialmente para medir violência, medir criminalidade, e acima dos 30 não sabemos a quanto estamos hoje. Repetindo, esse número de 30 por 100 mil habitantes remete a 2016 e temos 2 anos duríssimos de 2016 para cá. Não sabemos ainda como esses números serão divulgados daqui a 2 anos, em que número estaremos hoje. Mas o corte que se dá no mapa da violência, são vários cortes possíveis. O mais assustador é aquele que mostra que essa carnificina se concentra na população mais jovem. 13% dos assassinatos atingem jovens de até 14 anos, 50% até 19 anos, 52% até 24 anos. É uma carnificina que está acontecendo, sacrificando, levando à morte jovens brasileiros, crianças até 14 anos. Um crescimento aí assustador de 23% nos assassinatos de jovens entre 15 e 29 anos nessa década de 2006 a 2016. Outro corte assustador é um corte que mostra que é um predomínio assombroso na violência que vitima negros. A taxa média de mortes por 100 mil habitantes entre os negros é de 40 mortes, 40,2. Vejam que a taxa geral é 30, né? Agora, a taxa de negros mortos no Brasil de forma violenta é 40, está acima de 40. 40 por 100 mil habitantes. A de não negros, para podermos ter esta comparação racial, é inferior a 30, é de 16. Então, temos um corte que mata mais jovens, temos um corte que mata mais homens e temos um corte que mata mais negros. Tudo isso no mesmo bolo trágico do mapa da violência divulgado ontem pelo IPEA. Este mapa é o mapa de um dos muitos problemas, das muitas tragédias do Brasil real, com a qual a sociedade e o Estado e os governantes, os políticos, têm que lidar em algum momento. Repito, é apenas uma das nossas tragédias que já passou de um nível, de um patamar que deveria envolver ações públicas de larga escala, em conjunto com a sociedade, porque é inaceitável que a gente esteja no mundo
fora de um panorama de guerra formal, de guerra convencional, sem um ambiente interno de divisão territorial, de divisão religiosa, de disputas de fronteira, de guerras ou o que seja, apresentando números que você não vê, talvez se for procurar na Síria, no Iraque, na Somália, você talvez não encontre coisas desse nível, desse patamar. Homicídios ou mortes violentas desta forma, e repito, com este corte maluco, este corte ainda mais assustador, que privilegia jovens, privilegia homens e privilegia negros. Este desafio, junto com o desafio da educação, da saúde pública, da habitação popular e tudo mais, está entre esses desafios no cardápio do Brasil Real, que em algum momento tem que ser enfrentado, porque senão nós vamos ser devorados por esses números negativos em várias áreas. Quando você pega o corte na área de educação e vê o que está sendo perdido de geração após geração por um ensino de má qualidade, de exclusão no setor público, na rede pública de ensino, crianças que chegam a 9, 10 anos de idade sem saber ler e escrever, sem saber fazer operações básicas, com adultos que estão concluindo o ginásio como analfabetos funcionais, nós vamos ver outro campo da tragédia do Brasil Real. Quando você vê populações inteiras vivendo na rua, debaixo da chuva, debaixo de viadutos, quando você vê incêndios em prédios ocupados em São Paulo, desabando, com população inteira, filhos, crianças grávidas e tudo mais, morando naquelas condições, outra tragédia que o Brasil Real está colocando diante da gente, que não anda. Entra governo, entra esquerda, sai direita, entra alto, entra baixo, e não anda, não avança. E quando você vai para os hospitais, dispensa maiores detalhes, maiores apresentações. Se fizéssemos uma estatística, um mapa da violência na saúde pública do Brasil, chegaríamos a números ainda mais estratosféricos. Se fizéssemos um mapa da violência, medindo as mortes decorrentes da falta de saneamento, chegaríamos a números ainda mais bíblicos, mais pavorosos ainda, de tragédias bíblicas. Então, o Brasil Real está esperando desesperadamente que o Estado brasileiro, que aqueles que respondem pelas políticas públicas, finalmente, em algum momento, olhem para esta realidade e parem de olhar para o próprio umbigo, parem de olhar para os próprios interesses, para as maquinações, para a disputa pelo poder, para que a discussão entre as lideranças, a discussão entre as organizações partidárias, enfim, a discussão entre os agentes públicos possa se dar olhando para o país. Vejam como é que eles olham para outros lados o tempo todo. Para citar exemplos que estão hoje no jornal, para não ir muito longe. Estava lendo agora no estado de São Paulo, os deputados de São Paulo elevam o teto de servidores estaduais para R$30 mil. A medida pode custar R$1 bilhão aos cofres públicos. Só na Câmara Municipal de São Paulo, 254 servidores ganham até R$59 mil. Tivemos a aprovação de um projeto que caiu, houve discussão aí, estão tentando voltar atrás, para incorporar não sei quantos funcionários públicos dos antigos territórios federais à folha de pagamento de funcionários federais com custo de R$2 bilhões por ano. Toda hora que você vira e mexe é o Estado brasileiro se movimentando, não para lidar com esse Brasil real, cujos números nos atropelam, nos assustam, nos indignam, nos tiram a esperança, nos sangram a energia. E este Estado brasileiro, ocupado, dominado pelas corporações funcionais e pelas quadrilhas partidárias que a elas se associam, continua vivendo em função de si mesmo, repetindo aquele clichêzinho que eu repito aqui toda hora, é um país independente dentro de outro país, e esse outro país chamado Brasil está em crise, mas não a crise deste momento apenas, não a crise agravada, gerada pelo impeachment, pelo governo não sei o quê, por isso, não. É uma tragédia histórica, é uma crise histórica que vem. Ninguém pode, em sã consciência, achar que se chegou a esses números da violência de ontem para hoje. Ele vem sendo construído tijolo por tijolo. A tragédia da saúde vem sendo construída tijolo por tijolo. Você pode dizer aí que prefere o governo de fulano ou de Beltrano, tem saudade do presidente A, B ou C, da ditadura A, B ou C, mas a ditadura fulano e Beltrano construíram essa realidade, dando prioridade ao país deles, que não é o país nosso, que não é o Brasil.
É aquele enclave independente, com as melhores taxas salariais médias, com a melhor renda per capita média, com a melhor estabilidade de emprego, com a melhor garantia de progressão em carreira que se tem, está dentro do Estado brasileiro, que, repito, é um patrimônio, é um território que pertence a duas categorias. A categoria política, que determina a ocupação de seus cargos estratégicos, nomeia os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais de contas, que nomeiam os membros dos tribunais de contas estaduais, que não sei o quê, que dividem entre si o butim, o saque ao país que o cerca, ao país que o envolve e que o sustenta. É esse conjunto, essa associação maluca, criminosa do Estado brasileiro, da classe política brasileira com as corporações funcionais, com quem domina o Estado, que produz essa tragédia historicamente. Porque o papel do resto do país, que é o país real, é pagar imposto. E tomar tiro de bandido, e não ter vaga para filho em escola, e não poder internar o pai doente num hospital. E não é que está se esperando, como muitos aí criticam, um Estado provedor, um Estado pai, um Estado mãe. Não, é o Estado mínimo. Ninguém está pedindo nada de muito excepcional. O que há de excepcional no Brasil está dentro do Estado e dos privilégios que ele concede a ele próprio. E repito, aos seus sócios que dominam, compõem, integram as quadrilhas partidárias. Enquanto esse Brasil tropeça, ou melhor, este país dentro do Brasil, este enclave independente dentro do Brasil vai produzindo essas tragédias, repito, tijolo por tijolo, eles continuam insistindo em discursos que são realmente muito curiosos. E acabam associando esses discursos pelo DNA que os assemelha, figuras que você diria, não, essas não se sentarão jamais à mesa desse banquete profano, esse absurdo. Mas sentam-se. Vejam, como é que você junta uma figura como Lula a uma figura como Gilmar Mendes? Alguém diria que eles são, digamos, aliados ideológicos, que têm a mesma origem, que têm o mesmo projeto de poder, ou estão associados aos mesmos grupos de poder? Pô, certamente os defensores do Lula gritaram, que isso? O Lula não tem nada a ver com o Gilmar. E os defensores de Gilmar? Esses então falarão data venia e tal, em latim dirão a mesma coisa. Mas vejam, qual tem sido a essência da ação de Gilmar Mendes? A essência da ação de Gilmar Mendes tem sido a de solapar, detonar, dinamitar, atacar, desqualificar, desmoralizar as operações de combate à corrupção no Brasil. Sua Excelência, que ontem voltou a fazer a mesma coisa, soltou 20 presos por operações determinadas pelo juiz Bretas da Lava Jato no Rio de Janeiro desde 15 de maio. 20 presos. São 16 dias úteis, segundo alguns cálculos, 19 dias úteis, segundo outros cálculos. O fato é que apenas este ministro, entre 11 ministros do Supremo, e eu me pergunto o que os outros 10 estão esperando para espirrar perto dele, este único cidadão, com a sua leitura peculiar do que seja justiça, botou na rua, em mansões compradas com bandalheira, com dinheiro público, figuras, 20 figuras, presas depois de investigações, denúncias, interceptações, documentos e tal, da Polícia Federal, apenas relacionadas a operações da Lava Jato do Rio de Janeiro. Se você incluir o que está fora da Lava Jato do Rio de Janeiro, você vai atingir, por exemplo, o Paulo Preto. O Gilmar achou que o Paulo Preto não fez nada demais. Mandou o Paulo Preto para casa 2 vezes depois de 2 prisões determinadas pelo Ministério Público, por juízes, por membros do Judiciário. Mandaram prender, ele mandou soltar sucessivamente em 12 horas. Ele prenderam e ele soltou em 12 horas. Achando que o Paulo Preto não tem nada a dizer para o país, para a justiça, para as leis. Um homem que tem uma conta num paraíso fiscal com 121 milhões de reais. Cuja origem, cadê? Como é que é, o Gilmar? O Paulo Preto não tem que explicar nada? Não tem que ficar ali no xilindró para explicar? Não, mas os crimes, como ele diz agora, em função dos últimos que libertou, não envolveram violência. Onde é que está o outro personagem ligado a ele? Ontem, ao depor em defesa de Sérgio Cabral no processo que investiga o envolvimento da quadrilha de Cabral na compra de votos para levar a Olimpíada para o Rio de Janeiro, o Lula, mais uma vez, gilmarizou, assim como o Gilmar, muitas vezes, tem lularizado, tem lulado. Que disse Lula ontem, tentando fazer palanque dessa ocasião também? Lula está doente com esse negócio de palanque. Eu acho que o Lula, quando dá descarga, faz discurso.
O Lula solta um pum, faz um discurso. Ontem ele foi depor sobre Olimpíada, compra de voto e tal, tentou várias vezes fazer discurso. Um deles deu a essência, o DNA que o assemelha, que o identifica, que o gemina a Gilmar Mendes. Estamos vivendo uma era de denuncismo. Parece que ele pediu a Gilmar para redigir esse discurso. E imaginem se não estivéssemos vivendo uma era de denuncismo. Se vivendo uma era de denuncismo pela primeira vez na história do país, figuras que construíram essa tragédia da qual o relatório do IPEA, o mapa da violência, é apenas uma janela, se com esse denuncismo todo, apenas pela primeira vez, algumas figuras estão pagando por esses crimes e pagando suavemente, imagine se não estivéssemos, aspas, numa era de denuncismo. Lula e Gilmar se assemelham pelo esforço que fazem com seus grupos e aliados por desqualificar a primeira e, portanto, única tentativa que se fez até hoje, com algum avanço, com alguma consistência, para enfrentar o cimento que constrói o prédio trágico desse Estado independente dentro do Brasil, que é o cimento da corrupção. A corrupção pode não ser a única culpada por esse edifício trágico que os números nos expõem, mas ela é a massa que junta um tijolo com outro. Ela é a massa que junta um tijolo com outro. E gente que defende este tipo de discurso, este tipo de prática, como Gilmar Mendes e Lula, que são irmãos gêmeos nesse discurso, são os que têm a massa, o cimento da coisa. A pá de pedreiro que manipula, que movimenta, que molda esse cimento. Bem fez o Pelé. Se Lula não tinha nenhum elemento que lhe permitisse colaborar com a investigação ou desmascará-la factualmente, que ele tivesse dado. Preferiu ficar qualificando o momento que vivemos, chamando-o de momento denuncista. O que fez Pelé, do alto da sua majestática sabedoria? Ele foi chamado a opinar sobre o Carlos Arthur Nussmann, que é um dos envolvidos, um dos denunciados nessa compra de votos com dinheiro público e subornos e tudo mais para levar a Olimpíada para o Rio de Janeiro, e disse, olha, o que eu posso dizer do Nussmann é que ele é um homem apaixonado pelo Brasil. Não contou uma mentira, não há o que diga contrário a isso. E corrupção, e compra de voto, comigo ninguém falou isso não. Isso pode ter sido coisa particular lá deles. Comigo, não. O Lula não se contentou em dizer comigo, não sei disso. Não se contentou em dizer que o Brasil era um candidato natural, ou em dizer corretamente, como disse, que visitou a África várias vezes e que isso caminhava. Eu, por exemplo, acho que o Rio de Janeiro tinha que ganhar aquela disputa mesmo. Mas quem disse que houve compra de votos foi o Comitê Olímpico Internacional, que afastou de suas funções o conselheiro lá, o tal do Lamine Diack do Senegal. Quem diz que houve compra de votos são investigações que avançaram consistentemente no Brasil e no exterior. E Lula, ao invés de apenas colocar a abordagem que caberia, como foi a do Pelé, desconheço o fato, não, foi além. Não só desconheço o fato, como é impossível e tal, porque o denuncismo e tal. Então é o seguinte, cuidado, minha gente, porque não é apenas Lula e Gilmar, não. A classe política e as figuras de Estado estão aí querendo classificar esse primeiro e único esforço de abalar a construção desse prédio das tragédias com esse discurso da desqualificação das investigações, da desqualificação da Lava Jato. Abram o olho com essa gente e abram o olho com esse discurso. Vamos em frente.